Para você, o que seria uma escola ideal? Na nossa concepção, a escola em si é o ideal. E hoje estaremos tratando do MF Coronel Hélio Franco Chaves. E o nosso dever é proporcionar aos alunos experiências transformadoras que os agregue para o resto da vida. O MF Coronel Hélio Franco Chaves é uma escola localizada no Jardim Corisco, um bairro que pertence à administração regional do Jaçanã, Tremembé. A escola foi fundada pois a comunidade não tinha muitas escolas próximas por ser uma região serrana, próxima à Serra da Cantareira. A escola também apresenta alguns dados de precariedade, alegando algumas dificuldades sociais como um dos principais fatores na aprendizagem dos alunos. Com um bairro muito carente em relação a locais públicos de lazer, o MF também tem projetos que incluam o extraescolar, que proporciona aos alunos e às suas famílias um momento de lazer gratuitamente, mas por falta de verba e programação, isso ainda não passou de projetos. Nossos alunos serão alunos do 7º ano do ensino fundamental, que se encontram na faixa etária de idade entre 11 e 13 anos. Com isso, nos basearemos em 3 autores. O primeiro, Caviglioli, analista da evolução das atitudes escolares em 3 grupos, e os nossos alunos se encaixam no grupo dos pré-adolescentes, que, segundo Caviglioli, se manifestam de forma espontânea e com bastante entusiasmo quando se fala de educação física. Como iremos visar a questão cultural para os alunos, Eleonor Cans é uma ótima referência para nós, pois ele entende a importância dos significados culturais e sua intencionalidade, mesmo que referente a um simples movimento humano. Temos um foco voltado para proporcionar aos alunos experiências que estão fora do seu cotidiano, porém que se adequam muito ao local em que se encontra a escola, a região serrana, como já dito. Assim como disse Franco, 2008, sabemos das dificuldades de se incluir novos conteúdos nas escolas, sair um pouco do comum e das tradições. Porém, também Franco, 2010, diz que é possível oferecer um conhecimento a mais na escola, cujas vivências proporcionem sensações e experiências que atinjam emocionalmente e significativamente um jovem estudante, mesmo que sejam práticas apenas adaptadas às estruturas usuais da escola, que é o nosso caso, mas plenamente passíveis da ligação do saber com o saber fazer. Em nossa base teórica, temos a abordagem cultural. De acordo com as ideias apresentadas, Josimar da Olio defende a cultura como a principal categoria para compreender e discutir a educação física escolar. Nesse sentido, amplia-se o conceito de ser humano e corpo humano. A ação educacional deixa de agir apenas sobre a dimensão física e passa a considerar o contexto sociocultural. E a técnica passa de uma perspectiva de movimento mais correto e econômico para qualquer gesto reconstruído pelos alunos e dotados de significado. Daolio representa suas reflexões em um gráfico sequencial, no qual contempla os questionamentos e visa entender sobre o conhecimento dos alunos em relação à temática adotada, podendo assim ter mais facilidade de ampliar o conhecimento deles. Tendo clareza sobre o conhecimento deles, Daolio propõe a resolução de tarefas visando a expressividade individual dos movimentos e não aprimorando técnicos. Daolio também procura entender a reflexão dos alunos em relação aos estereótipos pressupostos pela sociedade, com todas as práticas aplicadas, fazendo com que assim eles se aprofundem no conhecimento automaticamente. Nos objetivos gerais, temos 5 competências. A primeira é planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Na segunda competência, temos usufruir das práticas corporais de forma autônoma, para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. Na terceira, compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. A quarta, interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas praticam. E a quinta e última, identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia
e discutir posturas consumistas e preconceituosas. Vamos trabalhar as práticas corporais de aventura, com 16 aulas durante o primeiro semestre. E temos aí 2 habilidades a ser abordadas, que a primeira é identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo as características, instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização e seus tipos de práticas. E a nossa segunda habilidade a ser abordada na segunda unidade é identificar os riscos durante a realização das práticas corporais de aventura urbanas e planejar estratégias para a superação. Durante o nosso ano letivo, vamos utilizar como estratégia atividades envolvendo situações problemas, a pedagogia da aventura, mini-jogos, jogos pré-desportivos, aulas expositivas e rodas de conversa. Nossos recursos disponíveis na escola espaço, a quadra, pátio e sala de aula, materiais como bolas, arcos, colchonetes, cones, fitas, cordas, bancos, cadeiras, bastões e postes e árvores também podem ser utilizados como um recurso. E claro, sem esquecer do momento que estamos vivendo, das aulas remotas, podemos adaptar materiais, adaptar espaços, como por exemplo o quintal de casa, a sala de estar, enfim, cadeiras, chinelos, tênis, bola se estiver em casa, enfim, dá para adaptar para a realização das aulas. Em nossa avaliação, vamos utilizar a avaliação formativa, vamos acompanhar a aprendizagem dos estudantes durante o desenvolvimento do objetivo de conhecimento, ajustar as atividades de ensino e o processo de aprendizagem. A avaliação formativa, ela possibilita a realização dos processos de regulação de professores e estudantes, uma vez que dá sentido ao trabalho docente e que é ao alcance dos objetivos de aprendizagem e é necessário que o professor introduza na sua rotina momentos para a realização de feedbacks e também devolutivas aos estudantes. E também podemos adotar como instrumento dentro dessa avaliação formativa a autoavaliação dos alunos. Fala galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João, junto com a professora Gabriela e com o professor Matheus. Vamos acompanhar vocês nessa matéria de educação física. Espero que vocês gostem das aulas. E é isso, contem com a gente. E aí galerinha, eu sou a professora Gabriela. Estarei juntamente com o professor João e o professor Matheus esse ano para ajudar vocês nas aulas de educação física. Será um novo desafio para a gente, porque são aulas remotas e modalidades muito fora da rotina de vocês, mas serão coisas novas e um desafio muito prazeroso de se passar se todos formos juntos no mesmo objetivo. Espero que vocês gostem e que, além de aprenderem, que vocês se divirtam muito. Contem com a gente, que estamos junto aí para vocês terem um ótimo desenvolvimento. Valeu, ótimo ano! Em nossa primeira aula, temos a habilidade da BNCC, que é identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo as características, instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária e organização, e também seus tipos de práticas. Nessa primeira aula, temos um objetivo bem simples, porém muito importante. Queremos conhecer o nível de entendimento dos alunos referente a essas práticas corporais de aventura, e com isso, aprofundar o conhecimento deles para que ambos conheçam e identifiquem os fatores como origem, características e pré-requisitos. O material, vamos utilizar os materiais individuais de cada aluno mesmo. E como estratégia, mesmo sendo uma aula remota, uma aula teórica, vamos utilizar como estratégia uma aula mais dinâmica para tornar a aula mais interessante possível. Iremos utilizar como estratégia também a questão cultural, fazendo com que os alunos interajam com algo que eles nunca vivenciaram, nunca viram e seja inovador.
As nossas aulas foram sequenciais e como é uma sequência de 3 aulas, a primeira nós fizemos de forma teórica para que os alunos conhecessem um pouco mais sobre como são as práticas corporais de aventura, como elas funcionam, o que são. Então, o desenvolvimento da aula vai funcionar da seguinte maneira. Vai ser uma aula teórica e no primeiro momento nós iremos apresentar aos alunos o que são as práticas corporais de aventura, suas variadas nomenclaturas, e a gente vai ensiná-los que existem práticas corporais de aventura voltadas para a recreação e outras que são voltadas para a competição. Início a nossa aula, que tem como tema práticas corporais de aventura, né? Se vocês nunca ouviram falar, com certeza já ouviram falar em outro termo, que tem uma relação também, como por exemplo, esportes alternativos, esportes de aventura, esportes de natureza, esportes radicais, então, que são termos também que têm o mesmo conceito que práticas corporais de aventura. Nas práticas corporais de aventura, mais para frente, vocês vão ver que tem práticas voltado para uma competição e também tem práticas voltado para uma recreação, né? Uma atividade de lazer. São práticas de alto grau de risco físico, dadas as condições de altura, velocidade, questões emocionais, outras variantes em que são praticados, né? Temos como características dessas práticas que ela tem um contato muito forte com a natureza, né? E também são práticas que exigem muito mais do corpo e do emocional do indivíduo. Muitas das vezes, esses esportes, essas práticas, envolvem situações extremas, em termos físicos e emocionais também. Os ensinamentos sobre os equipamentos de segurança e suas diferenças também estarão inclusos nessa aula. E vamos especificar para eles as diferenças entre práticas corporais de aventura urbanas e práticas corporais de aventuras na natureza. Bom, moçada, é o seguinte, as práticas corporais de aventura elas se diferenciam entre urbanas e de natureza, mas é muito simples a identificação de cada uma. Só que para isso a gente tem que se basear no ambiente que elas são executadas. As práticas corporais de aventura na natureza são caracterizadas por incertezas no local da prática, ou seja, pode causar um surpreendimento em quem está praticando, porque é um ambiente que não é feito pelos homens, por exemplo, florestas, praias, trilhas, montanhas e coisas do tipo. Aqui vamos alguns exemplos de práticas corporais de aventura na natureza: rapel, slackline, arborismo, mountain bike e tirolesa. Já as práticas corporais de aventura urbanas são praticadas em locais opostos, ou seja, feitos por mãos humanas. Aqui vão os exemplos de práticas corporais de aventuras urbana: skate, parkour, patins, bike e etc. Há quem diz que a diferença entre um e outro é o controle de risco, onde nas práticas urbanas os riscos são menores que as práticas de natureza. No final da aula, os alunos vão ter a atividade em que vão trazer uma prática corporal de aventura urbana e uma prática corporal de aventura na natureza. As pesquisas precisam conter os 4 itens. Primeiro, origem da prática. Segundo, principais equipamentos e materiais para a realização da prática. Terceiro, locais que a prática pode ser realizada. E quarto, curiosidades da prática. Nossos alunos Rafael, Zaira e Gabriela trouxeram as atividades. Rafael escolheu o parkour como uma prática urbana e o trekking uma prática de natureza. A Zaira escolheu o skate como uma prática urbana e a escalada como uma prática de natureza. E a Gabriela trouxe slackline como uma prática urbana e na natureza escolheu também a escalada. Nessa primeira aula, vamos identificar o conhecimento prévio dos alunos e utilizar como avaliação a avaliação diagnóstica. E depois da aula, vamos ver a evolução de cada aluno depois da pesquisa elaborada por cada um deles. Em nossa primeira aula, tivemos nossos objetivos totalmente alcançados. Queríamos que os alunos interagissem para que pudéssemos entender o nível de conhecimento deles em relação às práticas corporais de aventura. Abordamos diversas questões e tivemos um retorno bom
quanto em relação às pesquisas por nós solicitadas. Isso nos mostra que absorveram bem as informações primárias que passamos para eles. Nessa aula, vamos utilizar a habilidade da BNCC, identificar os riscos durante a realização das práticas corporais de aventura urbanas e planejar estratégias para sua superação. E temos como objetivo fazer com que eles consigam vivenciar da melhor forma possível, por mais que seja uma atividade, as atividades todas adaptadas, que eles vivenciam da melhor forma possível e proporcionar a eles a identificação de riscos também. Na segunda aula, nós temos como objetivo que os alunos vivenciem um pouco das práticas corporais de aventura, focando no slackline. E a aula será separada em 2 momentos, sendo o primeiro momento para que os alunos conheçam a fundo sobre o assunto. Então, iremos apresentar para eles a origem do slackline e mostrar um pouco sobre suas variações. A gente vai estar ensinando para vocês como praticar slackline e quais as disciplinas e características desse esporte tão agradável. E nada melhor do que começar com a história do esporte. Meu nome é Rafael Bride, eu sou atleta profissional de slackline e a palavra guia da minha vida é o equilíbrio. Slackline é minha vida, eu já rodei o mundo pelo slackline. E o slackline é o equilíbrio que eu preciso para viver. O esporte surgiu nos anos 60 e 70 no Parque Nacional do Yosemite. Um grupo de escaladores começou a criar e se equilibrar em cima das suas fitas. De lá para cá, ele ganhou autonomia, no ano de 1985 com o primeiro Highline, que se tornou um esporte autônomo. Em 2006 foi que o slackline ganhou o mundo. Em um grande evento na região central da Europa, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Muitas pessoas tendem a confundir o slackline com a corda bamba. A corda bamba surgiu há muito tempo atrás. Se tem histórias e marcas que mostram que até nas ruínas da Grécia Antiga se encontravam registros de pessoas se equilibrando nessa corda, uma corda de sisal muito utilizada até os tempos modernos. Com o avanço da tecnologia, a corda bamba migrou para os cabos de aço, onde eles conseguiram alcançar ainda maiores distâncias e trazer mais estabilidade para o esporte. Hoje em dia, o slackline trabalha com alta tecnologia e com equipamentos desenvolvidos especificamente. Essa é a fita de slackline. Diferente do sisal e do cabo de aço, ela é plana, uma superfície extremamente agradável para o caminhar. Diferente das cordas, que são cilíndricas e tendem a girar enquanto a gente caminha nelas. Toda essa evolução trouxe também equipamentos específicos, técnicas e outras coisas que suportam a evolução do nosso esporte. Depois de assistirem os vídeos, nós pedimos a realização de uma pesquisa trazendo as modalidades do slackline. Eles trouxeram praticamente as mesmas modalidades, né? Trouxeram o próprio slackline, o longline, highline, trouxeram jump line, short line, yoga line, water line, enfim, trouxeram todas as modalidades nessa realização dessa pesquisa. Agora vamos para a nossa atividade prática. Todas as atividades, os alunos vão ter que fazer o mesmo movimento, né, ir e voltar 3 vezes. Tá? No primeiro momento, os alunos iriam ter que andar sobre a fita colada no chão, simulando a própria fita do slackline, sempre mantendo os pés direcionados para frente, indo até o final da fita e voltando. No segundo momento, os alunos vão ter que pegar o bastão, né, o cabo de vassoura, e colocar sobre os ombros, como mostra no vídeo, e andar sobre a fita, evitando novamente o desequilíbrio. Agora, com o bastão no chão, na mesma região da fita, os alunos iriam ter que passar sobre o bastão, causando um pouco de dificuldade na tarefa. Para dificultar ainda mais a atividade e deixar mais interessante, os alunos deveriam andar sobre o bastão vendados.
Agora vamos ver como o Rafael, a Zaira e a Gabriela se saíram nessa atividade. Depois das atividades, fizemos as seguintes perguntas. Em qual momento você teve maior dificuldade? A Gabriela colocou que ela teve maior dificuldade na hora de andar sobre o cabo de vassoura. A Zaira também teve dificuldade em andar sobre o cabo de vassoura com e sem a venda. Segunda pergunta. Com essas atividades, na sua opinião, estaríamos mais próximos de qual modalidade do slackline? Os três responderam shortline. Para essa aula, vamos utilizar a avaliação formativa, que é o ideal para essas atividades que a gente propôs para os alunos. Vamos adotar 2 pontos chaves. O primeiro ponto, se realmente eles absorveram as informações passadas, e o segundo ponto, qual o nível de conhecimento do assunto após a prática, mesmo ela sendo adaptada. Em nossa segunda aula, no primeiro momento, nós apresentamos a fundo a modalidade que seria trabalhada na aula e pedimos que fizessem umas pesquisas sobre suas variações e tivemos um ótimo retorno nas respostas. No segundo momento, queríamos trazer um pouco da vivência do slackline para os alunos, mesmo que de forma totalmente adaptativa por estar em casa. As atividades foram pensadas para que os alunos não corressem riscos, mas que entendessem a dinâmica verdadeira da modalidade. Os alunos tiveram mais facilidade nas 2 primeiras atividades, que exigia a caminhada apenas em cima da fita, ou como alguns fizeram, a caminhada em cima da linha demarcada pelos azulejos, o rejunte que a gente tem em casa. A terceira atividade foi um pouco mais complexa, por ser em cima do bastão. O equilíbrio já tinha sido estimulado na atividade anterior, com o bastão nos ombros, mas com ele no chão podemos insinuar um pouco mais a instabilidade da real fita de slackline. A quarta atividade também foi por cima do bastão, porém eles estavam vendados. Alguns tiveram mais dificuldades que outros, alguns mudaram as estratégias para a execução, mas todos conseguiram realizar a atividade. Nessa aula, vamos utilizar a habilidade da BNCC, identificar os riscos durante a realização das práticas corporais de aventura urbanas e planejar estratégias para sua superação. E temos como objetivo fazer com que eles consigam vivenciar da melhor forma possível, por mais que seja uma atividade, as atividades todas adaptadas, que eles vivenciam da melhor forma possível e proporcionar a eles a identificação de riscos também. Os materiais utilizados nessa aula vão ser o sofá, almofadas e um par de chinelo ou um par de tênis. Nossa estratégia nessa terceira aula é entusiasmar os alunos pela vivência de uma das práticas já discutidas anteriormente. Parecido com o que fizemos na aula passada, nessa aula, ao invés de ser separado em 2 momentos, será separado em 3, sendo o primeiro momento com uma duração de 15 minutos, para que os alunos, antes da prática, deem uma repassada sobre o que é o parkour, conhecendo a origem e algumas das suas manobras mais comuns, visando com que vamos trazer a prática do parkour para eles nessa aula.
Você sabe a origem do parkour? Você está navegando pela internet e se depara com um vídeo de um monte de cara pulando de prédio em prédio, dando saltos mortais, escalando casas e pensa que são um bando de loucos. Mas na verdade, meu amigo, isso é um esporte que se chama Le Parkour e precisa de muita coragem para praticá-lo. O que é Le Parkour? É uma modalidade que significa a arte de deslocar-se de um ponto para outro rapidamente, usando técnicas para saltar os obstáculos como rampas, escadas, muros, árvores ou qualquer lugar onde se possa escalar e explorar apenas os recursos do corpo de forma ágil e superando seus limites. A história dessa prática começa quando David Belly, junto com um grupo de amigos, resolveram adaptar para a cidade e o urbanismo a disciplina militar conhecida como percurso do combatente, superando seus limites e vencendo os obstáculos. Ele criou o Le Parkour, que do francês significa o percurso. A prática iniciou-se no Brasil em 2004 com vários participantes. Não há nada igual, se eu desconheço. Pra superar seu medo, Le Parkour é o segredo. Bem mais louco do que droga, a polícia se incomoda. Levante forte, indicado para quem gosta de beber o pinote. Só de pensar o quanto é louco, meu sangue ferve. Depois dessa revisão, os alunos vão responder um quiz com as seguintes perguntas: onde surgiu o parkour? Quando o parkour veio para o Brasil? Por quem foi criado? Onde é praticado o parkour? Qual é o nome dado para os movimentos abaixo dos GIFs? Esses são os resultados das atividades da Zaira, do Rafael e da Gabriela. No terceiro momento, nós vamos da teoria para a prática, e isso terá a duração de 25 minutos. Nesse momento, os alunos irão realizar 3 atividades que induzem os fundamentos do parkour. A primeira atividade vai ser um circuito, e nesse circuito eles irão realizar 3 monkeys para frente, que é um dos fundamentos, 3 monkeys para o lado e 2 rolamentos. Serão 4 séries do circuito. Então, 4 séries que eles vão fazer todos esses fundamentos. Na segunda atividade, será um salto em distância, e aí nós iremos usar o par de tênis ou o par de sapatos para determinar a distância de cada salto. Serão 15 saltos no total, tendo a progressão na distância a cada 5 saltos. A terceira atividade é o palm spin. Serão 10 repetições no total, sendo 5 delas pausadamente e 5 delas completas, visando que é um exercício um pouco mais complexo do que os outros, então as primeiras 5 séries serão realizadas de forma pausada para que eles peguem como que funciona o movimento.
Para essa aula, vamos utilizar a avaliação formativa, que é o ideal para essas atividades que a gente propôs para os alunos. Vamos adotar 2 pontos chaves. O primeiro ponto, se realmente eles absorveram as informações passadas, e o segundo ponto, qual o nível de conhecimento do assunto após a prática, mesmo ela sendo adaptada. Antes da prática, como na aula anterior, decidimos dar uma repassada sobre o parkour, tratando da sua origem e manobras. Após isso, nós atribuímos aos alunos que respondessem um quiz de 7 questões. Os alunos se saíram bem, obtiveram 100% de acertos em 3 das questões, e ambas as 4 que sobraram teve pelo menos um erro por questão. Quando fomos para a prática, tentamos proporcionar atividades que chegassem o mais próximo possível da vivência real do parkour, mas que também não levasse risco aos alunos. A primeira atividade nós atribuímos um circuito, com 3 movimentos bem simples. Todos os alunos conseguiram executar, uns com mais facilidade e outros com menos. Para a segunda atividade, nós colocamos um salto em distância, ou salto horizontal. Por ser em casa, alguns tiveram dificuldade na hora de aumentar a distância e um pouco de receio também, mas executaram independente das suas limitações. A terceira atividade foi o palm spin. Foi um pouco mais complexa. O objetivo não era que todos os alunos fizessem a manobra completa, e sim que entendessem as etapas e tentassem a execução. A minoria conseguiu realizar de forma correta, mas todos tentaram e fizeram até o seu limite, isso é importante.